Globoesporte.com e confirmado aqui pela reportagem da Jovem Pan, deu conta que o Palmeiras, uma conversa informal, tá? Essa é a informação que eu tenho. Os dois presidentes, né, Leila Pereira e Rodolfo Landim, chegaram a conversar e nesta conversa a Leila propôs o seguinte: 110 milhões de reais, algo em torno aí dos 20 milhões de euros, mais dois atletas que eu também não sei o nome, tá? Não sei os dois jogadores que o Palmeiras incluiu nessa proposta. Ainda assim, o Flamengo acabou recusando qualquer tipo de possibilidade de liberar o Pedro sob essas condições, né? O elenco do Flamengo, mais uma vez, se reapresentar amanhã, mas caiu mais uma vez essa bomba, a gente pode dizer aí, da investida do Palmeiras, mais uma tentando se aproximar ali do Pedro, do Flamengo. Inicialmente os companheiros do GE chegaram com essa informação. O Palmeiras formalizou esse seu interesse aí no Pedro. Inicialmente teve aquela sondagem lá atrás, o Flamengo já tinha recusado qualquer possibilidade. E agora, de fato, o Palmeiras, nos últimos dias, formalizou uma proposta, 20 milhões de euros, mais a possibilidade, por 80% do Pedro, perdão, mais a possibilidade de escolha ali de um jogador. Não seria um jogador titular do Palmeiras, então o Flamengo analisou direitinho essa possibilidade e aí descartou a chance de uma negociação no momento. O Flamengo tem aquela situação da possibilidade de penhora ali por conta da ação do Banco Central, negociações lá da década de 90, negociações internacionais, contratações congeladas no momento. E aí o Palmeiras fez essa investida, o presidente Rodolfo Landim analisou com seus pares ali e aí recusou essa investida do Palmeiras. Aí a gente procura saber, conversa daqui, conversa dali, e muita especulação sobre o Pedro, o que o Pedro está achando. Eu já tinha informado lá atrás que o Pedro se mantém meio alheio a essa situação, porque se chegar a um acordo, aí ele pararia para ouvir nesse sentido. Então, a informação é a seguinte, Glaucia, o Pedro não está satisfeito no momento com a sua situação no Flamengo. De fato, ele não está satisfeito. Talvez isso explique a investida constante do Palmeiras tentando contratá-lo. O Flamengo faz o jogo duro, multa de 100 milhões de euros, mas o Pedro, de fato, não está satisfeito. Não está satisfeito porque há 2 anos e meio ele está no Flamengo, ainda não é aquele titular absoluto, entra ali de vez em quando, mas considera que ele batalha bastante, se reapresenta com bons índices físicos, técnicos, se apresenta muito bem, mas não tem conseguido, de fato, conquistar o seu lugar ali no Flamengo. Ele respeita demais a torcida, o clube, gosta muito do Flamengo, não forçaria jamais para sair do clube, mas, de fato, ele não está satisfeito. Essa é uma informação, não é uma especulação. A gente trabalha muito para buscar as informações, então essa é uma informação. O Pedro acompanha a situação. Como o Flamengo recusou, obviamente ele não tem mais o que fazer, o jogador do Flamengo continua prontamente. Mas se houver um acerto, o Palmeiras tentar uma nova investida e o Flamengo aceitar, aí o Pedro vai parar, vai ouvir e vai sim negociar com o Palmeiras. Então fica nessa situação, Flamengo resistindo como pode, porque ele tem um contrato com o Pedro bem sólido, ainda está pagando até a Fiorentina, as parcelas e tudo mais. O Pedro recebe em dia como todos os outros jogadores do elenco. Então é essa situação, o Flamengo tenta contornar, é aquela situação também de um elenco com várias estrelas, você tem que administrar todos esses jogadores. Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, faz parte também de gerenciar tanto a diretoria como o próprio técnico, o Paulo Souza. Glaucia. O nosso Pedro segue aqui com a gente nesse papo. Nós trouxemos a notícia aqui também, está no nosso site no espn.com.br, toda essa apuração da nova oferta do Palmeiras para cima do Pedro. Tem também a questão da multa rescisória, algo em torno de 100 milhões de euros, e é nisso também que o Flamengo se apega. Para quem não sabe, o nosso Paulo Calçade também é muito estudioso do mercado, ele entende muito dessas coisas de finanças, negociações. E aí, esperto que estávamos aqui conversando sobre essa oferta do Palmeiras. Um jogador também entraria. Você, se fosse o dirigente do Flamengo, pediria quem, Calçado? Os 20 milhões de euros e o Endrick. Só o Endrick. Você está vindo incomodar aqui. Eu vou incomodar aí com a minha proposta. Sim, são pontos de vista bem diferentes e distintos. O torcedor do Flamengo e o Flamengo estão olhando para os adversários estão se matando para ter um centroavante. O Flamengo tem 2. Com características diferentes, Gabigol e Pedro, mas tem 2. Então o Flamengo tem um posicionamento no mercado
e de competição contra Palmeiras, Atlético Mineiro, que são as principais forças, de vantagem por ter 2. Pensando exclusivamente no Pedro. Eu, Pedro, jogador. Eu topava. Por quê? O salário, para este tipo de negociação, o salário não vai ser pequeno, né? Se o clube está movendo uma fortuna de uma oferta que é de padrão internacional para eu jogar lá, o meu salário vai ser grande. Então esse é um ponto. O segundo, que é o principal, um jogador como o Pedro precisa jogar. Não dá para passar a vida no banco. Estou pensando eu como jogador. Eu como clube diria, não. A menos que seja uma proposta ainda melhor, chega uma hora que talvez o clube tenha que pensar. Então são vários posicionamentos. Sei que o torcedor não gosta de ouvir isso, mas tem o lado do jogador também. Claro. E ele faz parte. A vida passa no futebol. E se passar no banco para quem pode ser titular e um jogador de seleção brasileira, não faz sentido. Então talvez chegue uma hora que o jogador vai sentir e vai agir mais ativamente diante dessa proposta. E uma investida nesse valor, né, Calçade, também não é para trazer um cara para ficar no banco. É para titular. É. Né? Exatamente. Então, assim, ele já chega. Você vai com uma garantia. Com essa garantia de que vou jogar. Né? Já vai chegar até cansado. Até cansar. E o Palmeiras também já deixou bem claro isso. Antes até da primeira oferta do Palmeiras, já corria no bastidor essa história de que o Palmeiras iria atrás do Pedro, né? Então, isso já vem se desenhando. E aí, Renato, também quero te ouvir sobre essa nova proposta feita pelo Palmeiras para o Pedro, essa recusa do Flamengo, todo este cenário envolvendo o atacante. Bom, vamos lá, Glaucio. Eu acho que o primeiro ponto é pontuar que... Pontuar. Beleza. Entender que tudo até aqui normal. O Palmeiras precisa de um centroavante. De um centroavante bom, que chega, joga, vista a camisa e seja titular. Acho que ninguém duvida disso, todo mundo sabe. O torcedor palmeirense enche o saco da Leila e quer esse 9. Palmeiras olha no mercado brasileiro e olha para um centroavante que tem um nível alto, é um jogador de muita qualidade e que ele é reserva de um outro time. Normal você ir buscar. Por outro lado, normal o Flamengo recusar a oferta, principalmente por ser o Palmeiras. Porque a gente não está falando... Eu vou até questionar depois o Pedro Henrique Torre se essa oferta viesse de fora, por exemplo. Se ela viesse de outro time, de outro centro do futebol, se não seria interessante para o Flamengo recuperar esse dinheiro, já que não é um jogador que está sendo tão utilizado assim, pode ser uma questão. Mas por ser o Palmeiras, aí existe uma questão que vai além de uma decisão apenas técnica. Apenas de estou usando ou não, financeiro ou não. Vai muito mais de uma questão também do torcedor. Imagina o Landim aceitar a proposta e vender o Pedro para o Palmeiras. A torcida vai ficar maluca com ele, vai querer derrubar o homem. Então, existe todo um contexto que é muito diferente de uma negociação normal. Esse jogador vale tanto, estou oferecendo tanto mais X. Pô, tá legal o valor? Pô, o jogador quer ir? Isso normalmente acontece no futebol, mas a gente está falando de uma troca entre rivais hoje. Hoje não tem como negar que Palmeiras e Flamengo são rivais. Existe muito mais do que a questão técnica de campo, de jogo ali. Então eu até questiono essa questão. Para mim, se você olhar num contexto geral, a única maneira desse negócio dar certo, porque o Palmeiras não vai pagar 100 milhões de euros, isso não existe, cancela isso da sua mente se você está pensando isso em algum momento. Esse negócio só teria alguma chance de existir se o Pedro forçasse a barra. Se o Pedro chegasse no Flamengo e falar, realmente eu quero sair, estou infeliz, acho que tem que jogar mais, que o jogador como ele, eu acho que tem que realmente estar em campo. Eu acho que a única maneira disso ter alguma chance de sair seria nesse sentido, mas o Pedro já disse pra gente que não é o caso nesse momento. Pedro, reta final aqui do nosso Sport Center, claro que também tem essa questão, né? Tudo é negociável, mas para fortalecer um dos principais times aí em disputa nos últimos anos, nos últimos campeonatos, aí pega também, né? Pega demais, né, Glaucia? Pega muito mesmo. Até pessoas dentro da diretoria do Flamengo acreditam que se essa proposta fosse de um clube do exterior, certamente haveria negócio aí pelo Pedro, porque é uma proposta financeira boa, né? Muito boa. Lembrar que o Gerson foi vendido ali também, era titular do Flamengo, foi vendido ali, embora fosse um meio de campo, não um atacante, foi vendido ali na casa dos 20 milhões de euros. Então, perder o Pedro para o Palmeiras, por mais que seja
caso venha acontecer um bom negócio, seria um desgaste de imagem também para a diretoria do Flamengo muito grande com seu torcedor. Perdeu a Libertadores para o Palmeiras, perde um centroavante importante como o Pedro para o Palmeiras. E o que pode acontecer lá na frente se perder algum jogo para o Palmeiras com o gol do Pedro? Então isso tudo passa na cabeça de dirigentes do Flamengo e tentam raciocinar também. E tem a questão também que, além dos 20 milhões de euros, não foram ofertados jogadores titulares assim que venham também para balançar ainda mais o Flamengo. Então tudo é negociação, depende. O Palmeiras daqui a pouco pode ofertar ainda mais, tentar insistir. E como eu disse, a informação, o Pedro não está satisfeito no momento com a sua situação no Flamengo, depois de 2 anos e meio tentando ser titular. Então é uma situação de momento, e se essa informação chega a gente, certamente já chegou ao Palmeiras também, e por isso essa insistência tentando levar o Pedro. Então a gente vai acompanhando aí o desenrolar dessa novela, promete ser uma novela talvez um pouquinho mais longa. Vamos ver o que vai acontecer, o embate desses dois gigantes aí do futebol brasileiro, esportivamente e financeiramente também, nesse momento atual.